Olá, hoje é quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. Eu sou Philipp Feminen e este é o boletim de notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Recorde de mortes por Covid-19 na Alemanha e de contágios diários nos Estados Unidos. Um quarto da população mundial deve ser vacinada apenas em 2022. Grupo chinês compra 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e BioNTech. Recorde de novos casos de infecção e de mortes relacionadas à Covid-19 na Alemanha e nos Estados Unidos. Na Alemanha, foram contabilizadas 952 mortes nas últimas 24 horas, o que representa um novo recorde de mortes diárias relacionadas à Covid-19. Os números são do Instituto Robert Koch, a agência governamental alemã de controle e prevenção de doenças infecciosas. A Alemanha entrou nesta quarta-feira num lockdown rigoroso que está previsto para durar até 10 de janeiro. O novo dado significa um salto significativo em relação ao recorde anterior de 598 mortes registrado na sexta-feira passada. Além disso, o Instituto Robert Koch registrou pouco menos de 28 mil novas infecções. E isso sem os dados do estado da Saxônia, que não forneceu suas estatísticas de ontem, terça-feira. Na quarta-feira da semana passada, a Alemanha tinha registrado pouco menos de 21 mil novos casos de infecção. Já os Estados Unidos estabeleceram um novo recorde diário de novas infecções. Mais de 248 mil novos casos foram contabilizados nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de infectados no país desde o início da pandemia subiu para 16 milhões e 700 mil. A Universidade Johns Hopkins também registrou pouco mais de 2.700 mortes, o que elevou o número total para pouco mais de 303.700 óbitos no país. O presidente da Associação Médica Mundial, o alemão Frank-Ulrich Montgomery, afirmou que medidas anti-coronavírus mais rígidas devem durar até a Páscoa. Segundo Montgomery, embora as vacinações estejam começando mais cedo do que o esperado, o efeito delas será apenas gradual. O especialista citou cálculos que apontam que mesmo um lockdown rigoroso levará tempo para fornecer resultados satisfatórios. A meta da Alemanha é reduzir o número de novos casos para menos de 50 por grupo de 100 mil habitantes no espaço de 7 dias. Segundo Montgomery, os alemães podem contar com uma extensão do atual lockdown rigoroso até final de janeiro. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, espera que as primeiras vacinações possam ser realizadas logo após o Natal. Mas o ministro também enfatizou que isso não significa que as restrições serão suspensas ou aliviadas. A expectativa é que a Alemanha retorne à normalidade passo a passo a partir da metade de 2021. Por volta de 25% da população mundial deve ser vacinada contra a Covid-19 somente em 2022. Esta é a conclusão de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Americana Johns Hopkins. O motivo principal é que os países com menos de 15% da população mundial asseguraram a compra prévia de pouco mais da metade das doses. Entre eles estão Estados Unidos, Japão, Canadá, Suíça, Israel e os Estados-membros da União Europeia. O Canadá, por exemplo, assegurou vacinas suficientes para imunizar cada cidadão 5 vezes. A União Europeia selou acordos que garantem 1 bilhão e 300 mil doses, o que daria para imunizar 650 milhões de pessoas. O bloco europeu tem pouco menos de 450 milhões de habitantes. Em contrapartida, os países de renda baixa e média, nos quais vivem mais de 85% da população mundial, têm que dividir o restante das vacinas entre si. Até agora, todas as doses produzidas pela farmacêutica americana Moderna e 96% das doses da Pfizer e BioNTech foram compradas por países ricos. O consórcio farmacêutico chinês Fosun encomendou 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. Metade do montante deve ser entregue à China ainda neste ano. O valor total do contrato gira em torno de 250 milhões de euros. O contrato determinou que a empresa chinesa ficará com 65% das receitas brutas anuais obtidas com a comercialização da vacina na China.
A Fosun, no entanto, advertiu que não há garantia de que a vacina da Pfizer e BioNTech seja comercializada na China. O país ainda não aprovou nenhum imunizante, apesar de várias empresas chinesas possuírem vacinas na última fase de testes. No início de dezembro, um representante do governo chinês disse que o país vai aprovar a comercialização de 600 milhões de doses antes do final do ano. Não houve ainda uma confirmação oficial por parte de Pequim. A vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech já recebeu autorização de uso em vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Singapura, México e Costa Rica. Também nesta quarta-feira, a China comunicou que pela primeira vez o novo coronavírus foi encontrado em alimentos congelados produzidos no país. Vestígios do vírus foram encontrados numa embalagem de carne de frango de produção doméstica. Nos últimos meses, a China tinha relatado vários casos de vestígios do novo coronavírus em embalagens de alimentos congelados, mas sempre oriundos de outros países, entre eles o Brasil. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.